Saudações pra você que também falou que o pacificador tava meio lento na semana passada e pagou com a língua agora. Vocês podem me chamar de Cal, eu sou parte aqui da Fortaleza da Solidão, e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre as milhares de bombas que caíram nesse terceiro episódio de Pacificador. E a primeira bomba é que trouxeram o Joe Kinnaman de volta. Sim, o Joe Kinnaman que fez o Rick Flag Jr. no filme do Esquadrão Suicida, nos dois filmes do Esquadrão Suicida, tá de volta aqui no DCU. E ele é apresentado momentos antes daquela missão em Corto Maltese que a gente vê lá no Esquadrão Suicida do James Gunn. E o mais incrível de tudo é que é confirmado que ele tava metendo Gaia na magia, na Juni Moon, junto com a Harcourt. Essa Harcourt mesmo que a gente tá acompanhando aqui, teve toda a história com o Chris. E é claro que sempre surgem aquelas questões sobre canon, o que é canon, o que não é. Eu já vi gente falando uma baboseira de que por enquanto o Ben Affleck é o Batman desse universo. E gente, não, só não, tá? Eventos similares, com rostos similares em universos diferentes. Tem uma diferença aí rolando entre isso tudo. O Ben Affleck é o Batman da terra do Henry Cavill. Ele é o Batman daquele Rick Flag que morreu e que teve uma situação muito parecida com esse Rick Flag. Dois universos diferentes, situações similares. Mas no duro, o que tudo isso aqui significa é que a gente tem mais uma camada de impeditivo, inclusive, na relação da Harcourt com o Chris. Porque de fato ele matou um dos poucos amigos, amigo com seus benefícios, que ela tinha. Então, claro, ela vai ter muito ressentimento por ele. E eu não sei se isso foi pensado, mas eu acho que isso adiciona um nível a mais na camada de sadismo da Amanda Waller, porque, bom, ela destinou bem a Harcourt, que era amiga do Flag e que era bem próxima dele, pra cuidar do Chris, que foi o cara que matou ele. Então, é tipo pra ela acompanhar ele diariamente e saber que foi aquele cara que fez aquilo. É bem psicopata, e se for realmente algo que foi pensado pela Waller, olha, tá digna a adaptação da personagem, viu? E eu acho uma loucura como que esse texto do James Gunn é um pouco mais solto, né? Óbvio, eu amei Superman, eu já falei aqui em vídeo, mas lá a gente viu que ele tava tentando jogar um pouco diferente. Aqui a gente tem o James Gunn padrão de sempre, aquele James Gunn que a gente já conhece há muito tempo. E você vê algumas particularidades do texto dele. Então você vê que os personagens dele são cinzentos, assim, sem dó. Então a Harcourt, que é uma personagem que a gente adora, uma personagem que a gente conhece, a gente descobre que ela estava participando realmente de algo que era uma infidelidade. E o mesmo vale pro Rick Flag. Então eu acho que ele aborda bastante essa questão cinzenta e é algo que eu gosto bastante e eu espero que continue até o final dessa temporada. Porque em partes eu sinceramente acho que isso é o que torna tudo que a gente assiste meio mágico, sabe? Eu sei que tem muita gente que critica o filme do Superman e tenta arranjar seus defeitos e falar que tal coisa não é perfeita, mas eu sinceramente acho que essas tentativas de apostar são muito mais válidas do que fazer um filme, uma série, uma produção totalmente enlatadinha, sabe? Então você vê que tem realmente algum pensamento artístico por trás. E bom, não sei vocês, mas eu recentemente estou tentando assistir as coisas com uma visão mais aberta, com algumas coisas que o pessoal tá meio que transformando em protocolar, né? Então, furo de roteiro. Tudo hoje em dia é furo de roteiro e você pergunta pra pessoa e ela basicamente não vai saber te explicar. Porque é nitpicking, no final das contas. E pra mim tá virando um vocabulário de uma galera que simplesmente quer ter um discurso amargurado, quer ter um discurso nervoso com as coisas e que não tá aceitando imperfeição, que quer tudo milimetricamente calculado no seu segundo certo, com a vírgula certa. E sei lá, eu acho que a arte vai um pouco além disso. Não que essas estruturas não existam, mas a conversa pode ir além. Ao invés de ficar caçando o furo na jornada do herói, por que você não vê o que tá passando na tela e tenta ver o que aquilo quer te dizer, sabe? Eu acho que esse é um dos meus principais problemas com o público recentemente. E eu dei toda essa volta pra falar que eu tenho uma crítica muito grande a essas coisas que são vistas como perfeitinhas, sabe? Que estão dentro de uma caixinha de perfeição e são intocáveis. Que inclusive se conecta a um ponto aqui da série que é a Terra 2, a tal da Terra perfeitinha. As minhas suspeitas estão se comprovando e eu acho que a gente finalmente tá vendo que a Terra 2 tem sim os seus problemas. Eu tô tentando assistir a série sem ver review de mais ninguém pra ter realmente uma reação mais sincera possível. Mas eu acho que é uníssono no fato de que muita gente viu a Terra 2 nesse episódio em específico e percebeu que tinha alguma coisa muito estranha ali acontecendo. A gente acompanha a série na visão do Chris, então é óbvio que a gente vai ver realmente como ele é enviesado a gostar de uma terra que ele vive um comercial de margarina, em que as pessoas gostam dele como pacificador. Pacificador, eu te amo! Também te amo, moleque. Pacificador, eu te amo! Pacificador! Não exagera, porra. Mas isso realmente mostra o ponto de vista dele. A gente vai andando nas ruas quando ele começa a falar com a Harcourt e percebe que tem alguma coisa muito esquisita ali. Todos, aparentemente, pelo menos ali em Evergreen, são brancos. Então é uma representação muito pouco diversa do que é o mundo.
Isso não só, obviamente, é algo que não condiz com a nossa realidade, que causa uma estranheza, mas eu fico feliz que socialmente a gente já tá começando a perceber que uma imagem dessa não é algo natural da gente se ver e realmente é uma terra que tem seus problemas. Então a gente já está intuindo que é uma terra problemática por natureza, por realmente ter pessoas sendo excluídas, simplesmente pessoas que não aparecem, que não têm voz, não têm a sua imagem representada. Sei lá, eu fico feliz que realmente essa ideia do American Dream totalmente branco e pouco representativo da realidade esteja sumindo, sabe? Esteja se tornando algo indigesto pra gente e a gente já tá começando a ver como algo meio... Poxa, cara, não é bem assim. Não tem que ser visto dessa forma. E toda essa realidade começa a ficar ainda mais esquisita quando a gente vê que tem os Filhos da Liberdade que vai fazer o ataque e eles falam das instituições que oprimem eles. E eu tô sentindo que o August Smith tá muito desaparecido dessa série, por enquanto. E eu acho que talvez ele tenha, além do peso de ser um herói, entre muitas aspas, ele talvez tenha algum cargo político nesse universo. O que meio que explicaria o fato do Chris ser esse cara meio playboyzão, literalmente filho de político, né? Que simplesmente pode fazer o que quiser, com esse seu visualzinho de cantor sertanejo, e que realmente faz um contraponto com o Rick Flag dessa terra, né? Que é totalmente boboca e que é totalmente diferente do Rick Flag que a gente conhece de verdade. Mas ele deve ser menos pior do que o Chris dessa terra aí, sinceramente. E eu falei sobre a direção do Mottola de ação, e realmente aqui ele me surpreendeu ainda mais, porque eu acho que ele consegue representar muito bem não só a briga, não só a porradinha, a cena de luta, como também o que o personagem está sentindo ali. Então o Pacificador ter tudo isso, ser um herói, ser bem visto, conseguir derrotar todo mundo na porrada de primeira, e ainda tem um irmão que ajuda ele, parece algo muito bom. Parece o comercial de margarina mesmo. Se não fosse por tudo isso que eu já tô falando sobre essa terra esquisitona, né? Eu fico nessa terra onde eu sou idolatrado, eu sou basicamente parte de uma trindade, mas de pessoas que têm um pensamento nefasto, ou eu vou pra uma terra imperfeita, onde eu sou uma pessoa melhor e tento ajudar a minha vida a melhorar. Eu acho que vai ter essa balança aí pro personagem. A gente vê que quando o Chris volta pra Terra 1, tá Bordeaux, o Flurry e toda a equipe da Argus indo atrás dele, junto com aquele caçador de águias do Mickey Rourke. E eu acho que agora realmente a trama da série tá engrenando e a gente pode ver algo bem diferente aí nos próximos episódios, como o James Gunn tá prometendo aí a de Eternum. Eu sei que se machucarem o Eagly, o bagulho vai ficar louco e realmente eu tô sentindo que essa piada do vigilante falar sobre curiosidade de bicho vai ter alguma coisa no final relacionada ao Eagly. Eu espero que não seja a morte dele, mas pode ser que seja, sei lá, igual aconteceu na primeira temporada, ele sendo salvo pelo vigilante, alguma coisa do tipo. Talvez. Sei que o James Gunn já deu com a língua nos dentes e falou que essa série vai se ligar com o Man of Tomorrow, né, o filme do Superman, a sequência. E eu realmente não sei o que esperar por enquanto. Além de que a gente tem os buracos negros, os portais, os doentes. Eu não sei, sinceramente, se a gente vai ter realmente uma trama multiversal. Eu acharia muito massa, particularmente, se o robô recruta aparecesse pra descer a bala nesses nazis aí da Terra 2, ou Terra X. Mono dourado, patente alta, bigode grosso, pica dos picas, o brabo tem nome. E muito disso vem porque a gente também tá com a segunda temporada de Creature Commandos aí, basicamente no forno, que pra sair muito em breve. Então, pode ser que as coisas se conectem, ou não. Fala galera, quem fala com vocês é o Clark, e como o nosso querido Raul falou no resumo do episódio, nosso também querido pacificador tá num universo um pouco complicado. Tem algumas coisas ali que a gente tá achando um pouco estranho e tô sentindo um pouco suspeito essa perfeição toda de universo. Ainda mais se for o que a gente tá pensando. Se nossas suspeitas se concretizarem, estamos falando aqui da Terra X, um universo onde simplesmente houve a vitória dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, só de falar isso, já deve imaginar a quantidade de problemas e de ideias, ideologias e mudanças que isso deve ter acarretado, inclusive na índole de diversos dos nossos maiores heróis, inclusive o próprio Superman. Inclusive, não seria a primeira aparição deles em live action. A gente acompanhou no Arrowverse, a gente tem Crise na Terra X, que é um dos crossovers que nós temos. A gente acompanhou lá, inclusive, uma demonstração do Flash Reverso, no caso, que era o Flash daquele universo. O Arrow, o Arqueiro Verde, que lá era o Flash, eu acho. A Supergirl também. Então, os três estavam aquela simbologia, aquela ideologia complexada, que vocês devem imaginar, que deve ter através dessa ideia. Não preciso falar muito. Inclusive, teve uma animação
que contém um dos personagens que eu vou falar um pouco mais adiante. Alguns pontos que me fazem acreditar que realmente se trata desse universo são a falta de diversidade nos figurantes das pessoas do mundo. A gente só vê pessoas brancas, loiras, ou no máximo tom de pele um pouco mais moreno. Então, tipo, a gente não vê uma diversidade como deveria ser em qualquer lugar do planeta. Já dá mas eu acho que talvez o James Gunn não seria tão, sei lá, acho que não tá ali tipo, apenas por estar assim. Acho que talvez tenha um propósito nessa ideia. Além disso, a gente tem a fama do trio do pai, o irmão e do próprio pacificador. E nesse universo, o Keith, que é o irmão dele, tá vivo. E como a gente sabe, o pai dele, o August, é completamente dodói das ideias, acredita e fala um monte de merda. Eu acredito que provavelmente nesse universo também, então por ele ser tão famoso e tão valorizado assim, acredito que tenha algum caroço nesse angu. E também a presença dos Filhos da Liberdade, que nesse caso são tratados como terroristas. Essa resistência, essa força contrária ao sistema que está sendo imposto nesse local. A gente vê eles como os vilões dessa perspectiva do pacificador que entrou ali completamente sem querer, sem saber de nada, estava só querendo sair um pouquinho. Esses são tecnicamente os heróis dessa realidade, não necessariamente esses personagens que foram apresentados porque eles foram mortos, mas a equipe, os filhos, não é necessariamente os filhos, são os combatentes da liberdade. São essa resistência, são esses heróis, são essa força contrária que possui alguns integrantes como realmente heróis, mas vistos como vilões nesse universo. São o Tio Sam, o Condor Negro, a Lady Fantasma, o Bomba Humana, o Pequeno Polegar e o Ray, que, como eu disse acima, está na animação da CW, que fala sobre essa equipe e esse universo um pouco mais, de forma mais aprofundada. Então é isso, acho que consegui trazer um resumo bacana da Terra X. Sinceramente, realmente acredito que o pacificador esteja lá, por causa desses pontos que já apareceram. Não consegui encontrar mais alguns até o momento, até esse episódio. Vamos ver nos próximos se vamos ter algumas indicações maiores ou se realmente já vai ser revelado. Eu acho que acredito que um ponto também é que os três heróis, o trio, eles são muito famosos e a gente não ouve falar de Superman, de Gangue da Justiça ou de qualquer outro herói que poderia estar ali sendo referenciado. Então, eu acho que talvez seja um spoiler falar deles ou apresentar eles, porque já estaria mostrando que eles não são os heróis que a gente conhece. Então é isso, galera. Acho que é isso que eu consegui trazer para vocês. Mas deixem aqui suas teorias para agregar nesse projeto que a gente está fazendo semanalmente. Então, se vocês gostaram do vídeo completo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho também para não perder as notificações. A gente vai tentar trazer vídeos semanais de Pacificador, resumo de todos os episódios. Vou estar nos próximos, eu prometo. Então, siga a gente também em todas as nossas redes sociais. A gente está inclusive até no Spotify, galera. Pode procurar Central Superman, Fortaleza da Solidão. Vocês vão achar a gente em tudo. Beleza? Então, valeu.